Se você é cristão, tanto evangélico quanto católico, é importante que a gente saiba a história do cristianismo em geral. Então hoje nesse vídeo a gente vai falar da igreja pós-Constantino. Bom, fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Como que vocês estão? Eu tô melhor do que eu mereço, espero que vocês também. Gente, hoje finalmente, depois de muito tempo, né, eu vou ter que trazer algum conteúdo pro canal, né? Tava parado o canal. Aliás, se você acompanha o canal, você espera que os vídeos cheguem para você aí. Se você tem acompanhado de alguma maneira, comenta aqui para mim saber quem tá assistindo, né? Se você tem alguma ideia, algum feedback aqui para dar, para fortalecer o canal, para a gente se motivar e continuar aí com os vídeos. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho da igreja pós-Constantino. Só para uma introdução, para deixar claro para vocês. Eu comecei a fazer faculdade de teologia recentemente, então o que eu vou compartilhar aqui é o que eu tenho aprendido, tá? Então, pode ter algum erro, eu posso explicar alguma coisa mal explicado, né? Pode ficar meio introdutório, um resumo? Pode. Eu não sou um mestre, eu não sou um doutor em teologia. Essa maneira de eu comunicar para vocês, tanto é para ajudar vocês a compreenderem um pouco mais, né? Sobre alguns assuntos importantes, quanto é para me ajudar a fixar o conteúdo. Porque eu aprendi que quando a gente ensina, nós é quem mais aprendemos. Quando a gente tem um conteúdo e explica para alguém, esse conteúdo fica mais fixado na nossa mente, né? A gente consegue gravar mais, faz parte do processo de aprendizado. Então, o que eu vou explicar para vocês aqui, né? Eu posso cometer algum erro, né? Eu posso falar alguma coisa que está errada e talvez fique um pouco raso para alguns que saibam mais. Então, se você tiver algum comentário, alguma coisa interessante, comenta aí, alguma coisa que eu não falei, que eu não destaquei, comenta aí, porque aqui é esse canal para a gente aprender com todo mundo. Bom, uma das matérias que eu estou tendo lá na faculdade é História do Cristianismo e a gente tem aprendido sobre vários assuntos. E recentemente a gente estava aprendendo sobre a igreja pós-Constantino. Então, houve um período na história tão marcante para o cristianismo que ele foi separado entre a igreja antes de Constantino e a igreja pós-Constantino. Então, houve várias mudanças, né, nesse marco, nesse acontecimento da história da igreja, que eu quero comentar com vocês. Então, seja bem-vindo, você que está chegando pela primeira vez aqui no canal. Se você não é inscrito, se inscreva, curta e compartilhe com alguém também, que pode estar edificando a vida dele também. Bom, eu gostaria de começar falando como que Constantino, quem é Constantino, como ele se converteu, qual que foi a repercussão da conversão dele para a igreja da época. Antes, contextualizando um pouco, a igreja primitiva, né, os primeiros cristãos, eles foram perseguidos por diversos imperadores, Nero, Ciro, né, Diocleciano, vários imperadores perseguiram os cristãos, você sabe, né, eram lançados no Coliseu, eram queimados, passaram assim vários martírios de fato. E o último imperador que perseguiu os cristãos assim intensamente, né, a última perseguição ali, mais intensa, mais esse foco ali, foi com Diocleciano. Diocleciano ele investiu muito assim em perseguir os cristãos, só que a história vai contar que Diocleciano não conseguiu, né, acabar com os cristãos por completo, né? Quanto mais eles perseguiam, mais eles cresciam, e aí vai contar que no fim da vida dele, quando ele estava numa situação ali bem debilitada, doente, até mesmo ele ficar sabendo que a esposa dele e a filha, ou filho, não me lembro agora, se converte, né, à fé cristã, ele declara: Galileu, venceste. E a história, né, os relatos vão contar que o imperador Constantino, que ainda não era imperador, ele cresceu no palácio ali, ele cresceu vendo essa força, esse intento que Diocleciano tentou para perseguir os cristãos. Então, Constantino viu que Diocleciano não conseguiu acabar com os cristãos. Então, só resumindo, né, houve várias perseguições aí, né, dos cristãos. E aí, a gente vai falar hoje um pouquinho do imperador Constantino, tá? Que foi um imperador muito importante e eu vou falar um pouquinho de como aconteceu a experiência de conversão dele, a experiência mística que ele teve para então ele professar a fé cristã. Então, eu anotei aqui relatos, né, de como aconteceu essa conversão de Constantino, essa experiência mística que ele teve, então, para professar a fé cristã. Vai dizer ali que por volta do ano 312, Constantino ele tinha uma batalha para ir.
E aí ele foi consultar os seus oráculos. Então as pessoas ali consultavam, né, os oráculos para saber: eu devo ir na guerra, eu não devo ir, é o tempo certo, não. Então Constantino foi consultar os seus oráculos e vai dizer que ele foi fazer tipo uma prece voltado para o sol. E por que voltado para o sol? Porque Constantino ele era devoto do deus Mitras, né? Que era um deus ali, que era o deus da luz, que tinha alguma ligação com o sol. Então ele faz essa prece voltado para o sol. E vai dizer que quando ele fazia essa prece, apareceu no sol, né, o nome Cristo, se eu não me engano em grego, a letra ali, né? E no fundo uma cruz, né? Então a palavra, o nome Cristo, e no fundo uma cruz. E aí vai dizer que havia também um escrito dizendo assim: com este sinal vencerás. Então, presta atenção, Constantino faz ali uma prece, tem essa experiência mística ali, vê ali uma cruz, com este sinal vencerás. Então, ele chega à conclusão, né, de colocar esse sinal antes de ir para a guerra nas roupas dos soldados, né, ali, antes deles irem para a guerra e tal, colocar essa cruz ali, que era um símbolo, né, que lembrava os cristãos, porque, né, Jesus, o Cristo, foi crucificado, né, na cruz ali, que era o meio que eles, né, que Roma punia as pessoas. Então Constantino coloca esse sinal nas roupas dos soldados, eles vão para a guerra e acaba que ele vence. Depois que ele vence, então ele é aclamado imperador romano. E aí, para resumir, depois que Constantino teve essa experiência mística, né, ele entende que ele deveria seguir aquele sinal, ele deveria seguir a fé cristã, então ele professa, né, a fé cristã. Então é mais ou menos esse um resumo aí do relato da conversão de Constantino. Então foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, para pensar, né, como que repercutiu isso na época? Que a gente tem que lembrar que a gente não está falando de qualquer pessoa. É o imperador, gente. Ele tinha a palavra dele era lei, né? Ele tinha o poder na mão dele ali e tal. Então, se fosse hoje em dia, né, como que isso repercutiria, né, na mídia? O imperador se converteu. E aí, eu vou trazer um pouquinho para vocês como que foi a repercussão na época, como que os cristãos receberam. E eu anotei aqui que, a princípio, né, a conversão do imperador foi motivo de alegria, de celebração, positivo pelos cristãos. Mas também alguns também que ficaram receosos, duvidaram, né, pensando: será que ele se converteu mesmo? Será que não é uma estratégia? Mas depois que eles, né, veem ali que o imperador de fato ali participa ali e tal, né, há essa repercussão. Há alguns também que interpretaram esse acontecimento como um sinal apocalíptico, isso mesmo. Há um versículo que eles interpretaram, né, que eles usavam nesse sentido, que era Apocalipse 11:15, que diz que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. Então, com esse acontecimento, eles interpretaram agora o reino do mundo, porque Roma, né, ele dominava uma boa parte ali, não era mundial, mas era assim uma boa parte ali, era um império muito grande. Então, eles interpretaram que agora o reino, né, do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, ou seja, o reino de Deus se tornou terreno, né, através ali da conversão de Constantino. Então, foi uma repercussão grande. Mas enfim, então essa foi um pouquinho, tá, da conversão, de como aconteceu a conversão de Constantino e como que repercutiu. Gente, se esse vídeo ficar muito grande, eu vou cortar ele e vou postar em partes aqui no canal, porque pode acabar ficando muito grande, tá? E bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar um link aqui na descrição, gente, que é uma playlist que o pessoal lá da faculdade fez, gravando vários conteúdos com o professor Vander, tá bom? Fiquem aí com esse vídeo, tá? Compartilha com alguém aí que pode ajudar, né, na caminhada, a compreender melhor certos acontecimentos que são importantes. E até mais, nos vemos no próximo vídeo.